pouco de paciência com as crianças na saída, porque agora elas precisam participar do culto infantil. O culto infantil acontece toda quinta-noite, todo domingo pela manhã e todo domingo à noite. Lembrando que a escola bíblica dominical também é para crianças. Então, às 9 horas do domingo, nós estamos iniciando as atividades do Dia do Senhor, já com as classes de escola bíblica, o que inclui os pequeninos. Então, tragam os pequeninos também para a escola dominical. Deus abençoe grandemente o Ministério de Música e o Ministério Infantil. É só a retomada, irmãos. Há muito mais ainda para vermos, para fazermos com os nossos pequeninos. Como Deus tem nos abençoado. As crianças e os juniores gostam da igreja, gostam da palavra de Deus, amam o Senhor, e isso de fato nos anima. Agora, irmãos, vamos ficar nós em pé e vamos nós também participar, lendo João capítulo 12, versos 1 a 11. Nosso boletim diz o seguinte: precisamos testemunhar das maravilhas do evangelho que recebemos. Seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Podem sentar. Os irmãos já perceberam que esse texto nos apresenta o contexto da Páscoa, a importantíssima festa anual dos judeus, em que Deus era reconhecidamente agradecido como o motivo para que o povo do Senhor fosse resgatado do Egito para uma nova vida na terra de Canaã. Vejam, meus irmãos, que nesse momento faltam apenas 6 dias para a comemoração da Páscoa. E é muito importante que os irmãos olhem para esse texto e vejam pela palavra de Deus que quando falamos de Páscoa, devemos antes de tudo falar do Senhor Jesus. Devemos antes de tudo pensar naquele que é o grande centro da celebração. Me chama a atenção que nessa cena, Maria ungindo Jesus na ceia em Betânia, na casa de Simão leproso, próximo a Jerusalém, há um outro relato que chama muito a atenção. Lázaro, aquele a quem Jesus ressuscitara. Olhe para o texto bíblico e você verá, meu irmão, que na preparação da Páscoa e na preparação para o sacrifício que Cristo aceitou realizar em favor da redenção de pecadores como eu e você, Jesus se afirma como o centro da celebração. Aquele
de quem todos deveriam falar, aquele a quem todos deveriam adorar, aquele a quem todos deveriam reverenciar. Nós já estamos num contexto em que se fala muito de Páscoa. Que a palavra de Deus nessa manhã lembre a você que Jesus é o centro de toda a comemoração. Que você ouça a mensagem cantada pelos pequenos e essa mensagem continue reverberando em seu coração e em sua mente. E que você olhe para o texto bíblico e pense que você, discípulo de Jesus, deve em todos os cenários, inclusive nesse em que tantas informações extrabíblicas são apresentadas como relacionadas à Páscoa, você lembre-se de testemunhar do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, naquele jantar em Betânia, naquela ceia, estavam verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. Testemunhas de Jesus que, inclusive, aqui já estavam antecipando a morte de Jesus, porque aquilo que foi feito, especialmente por meio de Maria, é aquilo que era feito quando alguém era embalsamado. A morte de Jesus estava aqui mais uma vez sendo anunciada. E para quem tem olhos espirituais, é possível ver aquilo que Deus está dizendo, enquanto aqueles que estão mortos do ponto de vista espiritual nada percebem, nada sabem. Ali estava gente disposta a viver como testemunha de Cristo. Mas havia gente que, mesmo estando diante de Cristo, não se comportava como testemunha dele. Nós temos aqui Maria, Marta, Lázaro, mas temos também a presença de Judas, conhecido como Judas Iscariotes, que a palavra de Deus aqui diz, seria aquele que trairia Jesus. Versículo 4, aquele que mesmo tendo andado com Jesus, continuava vivendo como se nada conhecesse de Jesus e ainda se comportava como um ladrão. Olhem para a palavra de Deus, meus irmãos, e entre palavras e o testemunho há uma grande distância. Esse texto nos lembra de como devemos viver nesse mundo dando testemunho de Cristo. Portanto, eu quero enfatizar não o lindo ato relatado de Maria ungindo a Jesus com um bálsamo de nardo puro, um perfume caríssimo, precioso, uma verdadeira reserva econômica. Eu não quero enfatizar isso. Eu quero enfatizar a vida de Lázaro, como ele se constituiu numa testemunha viva de Cristo, depois que foi por Cristo ressuscitado. Em primeiro lugar, a palavra de Deus nos mostra que Lázaro era testemunho vivo de Cristo, porque ele cultivava relacionamento com Jesus. Como você testemunhará de Cristo, se na prática Cristo para você está morto? Se você não se relaciona com Ele, você não fala com Ele, você não ouve, você não adora, você não anda com Ele, você não vive na presença dEle e Ele não vive em você. O chamado por meio de Lázaro aqui é para que tenhamos relacionamento vivo com Cristo vivo. Meus irmãos, enquanto Judas, que andou com Jesus por tanto tempo, afastou-se de Jesus, mesmo sendo membro do grupo apostólico, permitindo que o amor ao dinheiro se tornasse o motor da sua vida e preenchesse o seu coração a ponto dele cair em tentação e trair Jesus por conta de moedas de prata. Lázaro não. Lázaro buscava Jesus. Lázaro não queria coisa alguma, ele queria Jesus. Judas queria administrar a bolsa e ter sob seu domínio o dinheiro da bolsa, queria de algum modo lucrar segundo aquilo que é lucro para este mundo, enquanto caminhava com Jesus. Lázaro não. Lázaro buscava Jesus e os seus ensinos insistentemente. Por isso foi santificado, por isso cresceu no conhecimento de Deus. Judas se perdeu em seu pecado. Judas e Lázaro aqui ilustram aquela grande luta que há no nosso coração, na nossa mente. A palavra de Deus nos diz que a nossa carne é fraca.
Diz a palavra de Deus que devemos vigiar e orar, porque nós seremos tentados. Nós lidamos, irmãos, continuamente com uma guerra, com uma briga, com uma disputa. Você poderá vencer com Cristo, como Lázaro, ou você poderá ser vencido, e isso sem Cristo, como fez Judas. Um homem desempenhava uma atividade ilegal, mas ganhava muito dinheiro com isso. Ele colocava 2 cães para brigar. Ele era proprietário de 2 cães, de grande porte, e eles eram da mesma raça. Um era preto, o outro era branco. E as pessoas iam até um local em que apostavam em qual cão venceria a briga. Mas aquele homem, dono dos 2 cães, tinha um amigo muito próximo. E para o amigo próximo ele dizia: hoje o cão preto vai vencer. Irmãos, os 2 eram iguais. Eram filhos da mesma cadela, tinham o mesmo porte. Ambos foram treinados para a briga. E quando ele dizia que o preto iria vencer, o preto vencia. E o amigo dele dizia: não, isso foi sorte sua. Ele dizia: pois amanhã o cão branco vai vencer. E no dia seguinte o preto perdeu a briga e o branco venceu. E o amigo disse: não, você precisa me dizer o que é que está acontecendo. Como é que você pode imaginar e sempre acertar quem é que vai vencer? A resposta dele foi muito simples. Quando eu quero que o preto vença, eu alimento muito e deixo o branco passando fome. Quando eu quero que o cachorro branco vença a briga, é fácil, ele é alimentado e o preto fica à míngua. Eu não dou água, não dou comida. A pergunta é: você tem alimentado mais a carne ou o espírito? Porque estão guerreando. Você, todos os dias, é chamado a ser Judas e é chamado a ser Lázaro. Satanás quer que você ame esse mundo de tal modo que você abandone o Senhor Jesus e o traia, seja um traidor. Mas o Senhor, com poder e graça, continua amorosamente chamando você a ser um Lázaro. Quem você alimentará mais, o seu espírito ou a sua carne? Você quer que o espírito vença? Alimente-se da comunhão com o Senhor Jesus Cristo pela palavra e pela oração. Você quer que a carne morra? Mate-a de fome. Não faça o que a carne te pede para fazer. Nesse texto fica muito claro que Lázaro era testemunho vivo de Cristo, porque Lázaro crescia dia a dia na compreensão dos planos de Jesus. Olhem para o texto bíblico. Lázaro, no verso 2, estava à mesa com Jesus. Quem está à mesa está ouvindo muito do que o outro tem a dizer. A partir do verso 3, a palavra de Deus narra a irmã de Lázaro, Maria, ungindo os pés de Jesus e enxugando os pés de Jesus com os seus cabelos, e toda a casa perfumada com aquele bálsamo maravilhoso. Lázaro estava vendo aquilo. Jesus aceitando um ato de adoração. Ela se constituiu como serva de Jesus, a ponto de dedicar um bem precioso, com o próprio corpo enxugar os pés de Jesus, o que escravos faziam naqueles dias, porque escravos ou pessoas muito pobres ficavam na entrada das casas nas festas para lavar os pés empoeirados dos convidados. É o que ela faz com Jesus. Jesus aceita tudo isso. E o que fica muito claro é que Lázaro estava compreendendo quem era Jesus. Além de tê-lo ressuscitado dentre os mortos, Jesus aceitava agora a adoração. Aquele que tinha profunda comunhão com Deus, era também o próprio Deus. Aceitava a adoração que só a Deus é devida. Enquanto Judas, no versículo 5, diz: por que não se vende esse perfume por 300 denários e não se dá aos pobres? 300 denários, irmãos, era aproximadamente a quantia para pagar um ano de trabalho de um homem na roça. Parece que é uma ideia de um homem contrito, sensível, espiritual. Não, a palavra de Deus diz, ele não fez isso, versículo 6, porque estava interessado na causa dos pobres, que é uma causa legítima. Quem alimentou mais pobres do que Jesus? Quem curou mais pobres e enfermos do que Jesus? Quem ensinou aos pobres em multidões mais do que Jesus? Judas não estava interessado nos pobres, mas porque era ladrão.
Ele queria que aquele bem fosse colocado à disposição dele, que administrava a bolsa. Me parece que, do ponto de vista espiritual, é assim. Onde está a sua luta é onde mais você será tentado. E ele queria ter dinheiro. Por isso ele queria que aquele perfume não fosse gasto aos pés de Jesus. Se você ama dinheiro, você será tentado a trocar Jesus por dinheiro. Ainda é assim. Se você é viciado em sexo, você será tentado a se afastar do evangelho por conta das tentações na área da sexualidade. Se você é viciado em fama, influência, se você quer ter um nome reconhecido em público, você será tentado a abandonar Jesus e vender a sua alma a quem puder te dar essa influência. Muito cuidado com aquilo que tem sido seu campo de batalha, porque aqui está o alerta para que você se revista de poder em Cristo Jesus. A palavra de Deus continua dizendo que Jesus repreendeu Judas e no verso 7 disse: deixe, e mais, que se guarde um pouco para quando eu for embalsamado, porque os pobres sempre existirão nesse mundo injusto e cheio de influência do pecado, mas eu estou sendo preparado para a sepultura. Esse é o evento mais extraordinário da história, singular, irrepetível. Isso não vai acontecer de novo. A minha Páscoa, eu, Cordeiro de Deus, sendo oferecido para resgatar aqueles que crerão em meu nome, isso não se repetirá. Os pobres, vocês poderão cuidar deles e devem mesmo por toda a vida. Irmãos, Lázaro valorizava o reino de Deus e amava a vida eterna. Judas amou esse mundo com todas as suas forças e se corrompeu, porque amava as riquezas e os valores corrompidos desse mundo também. A palavra de Deus também me diz que Lázaro, como testemunho vivo de Cristo, se identificava sempre como um discípulo, não como um observador, não como um espectador, não como um admirador, não como quem acompanhava Jesus por curiosidade. Não era um curioso, Lázaro era um discípulo. Pergunto a você, onde estavam os outros que Jesus curaram? Não foram poucos. Onde estava Lázaro, que foi ressuscitado da morte, que foi curado da morte do corpo? Aos pés de Jesus. Irmãos, a palavra de Deus diz que nem todos que eram curados por Jesus criam em Jesus. Se você acredita que milagre é tudo, olhe para a palavra de Deus. João 12:37, esse capítulo mesmo. João 12:37 diz assim: embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Muitos judeus que viram Jesus realizar milagres extraordinários não creram que ele era o Messias, que ele era o Salvador. E ainda hoje há muitos judeus que não creem que Jesus seja o Messias. Os sacerdotes que conheciam a palavra de Deus, as profecias, e que viam Jesus cumprir toda a profecia, perseguiram Jesus e quiseram matá-lo. Vejam João 11, no verso 53, quando a palavra de Deus diz que queriam tirar a vida de Jesus, queriam matá-lo. E por que queriam matar Jesus? Porque em público, de modo irrefutável, viram que Jesus disse a Lázaro, um homem que já estava cheirando mal: Lázaro, sai para fora do túmulo. Irmãos, o relato bíblico é lindo, diz que Lázaro ainda saiu com ataduras nos pés, no rosto. Jesus diz: sai para fora, e disse isso em público. A partir daí, religiosos que deveriam dizer: reconsideremos a nossa visão sobre Jesus, o que dizem? Eliminemos esse Jesus, porque ele está alcançando o coração daqueles que antes nos seguiam, que antes nos ouviam. Antes de Jesus nós tínhamos influência, agora estamos perdendo. Veja João 11:57. Ora, os principais sacerdotes, os chefes da religião judaica, irmãos, os fariseus, um grupo dedicado ao estudo da lei, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde Jesus estava, denunciá-lo a fim de o prenderem.
Enquanto isso, Lázaro estava aos pés de Jesus como um discípulo. Acontece que a nós foi dado não apenas o privilégio de crer em Cristo, mas de padecer afronta pelo nome de Jesus. Veja Atos capítulo 5, versículo 41. Diante do Sinédrio, um tribunal civil e religioso, a palavra de Deus nos mostra a ameaça feita aos apóstolos do Senhor Jesus. E eles se retiraram do Sinédrio, do tribunal, regozijando-se, tendo um acesso de alegria incomum, cheios de júbilo e tomados de prazer por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Você entende como a palavra de Deus humilha a religiosidade dos nossos dias? A religiosidade pobre dos nossos dias diz assim: você será tão mais abençoado quanto mais dinheiro, sucesso e influência você tiver. A palavra de Deus diz: você será tão mais abençoado quanto mais parecido com Cristo você for. Retiraram-se do tribunal, no qual foram ameaçados, vilipendiados, maltratados, ameaçados, torturados com palavras e surra, considerando-se alegres, especiais, porque alguém disse: esses são os discípulos de Jesus, vamos afrontá-los. Você entende isso? Não queriam apenas matar Jesus, queriam matar os seus discípulos fiéis, porque os discípulos dariam continuidade à obra do Senhor Jesus. Irmãos, Lázaro foi identificado como um seguidor de Jesus, por isso queriam matar Lázaro. Lázaro foi julgado digno de padecer castigo semelhante ao de Jesus, porque olhar para Lázaro era ver Jesus. Judas não incomodava ninguém, e ainda fazia acertos com os inimigos de Jesus. O doutor David Otis Fuller disse o seguinte: se você, cristão, fosse preso sob a acusação de ser cristão, haveria provas suficientes para condená-lo? Preste atenção nessa pergunta. Se num tempo de perseguição ao cristianismo, você fosse preso, acusado de ser cristão, haveria nas mãos dos acusadores provas suficientes para dizer: ele é cristão mesmo, vejam a vida dele, o que ele tem feito, o que ele tem dito? Ou você poderia dizer: vocês não têm provas contra mim, provem que eu sou cristão. Meus irmãos, essa, a meu ver, é uma pergunta muito incômoda. Se fôssemos presos como queriam prender Lázaro, existiria provas suficientes que não deixariam dúvida de que nós somos cristãos. Versículo 9 de João 12: soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram, vejam aí João 12, 9, lá foram, não só por causa de Jesus. Irmãos, vejam o que a palavra de Deus está dizendo, que é possível uma vida transformada por Jesus transformar outras vidas, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. O comentário bíblico Esperança diz que as pessoas não chegam aí na aldeia em Betânia para ouvi-lo, mas para vê-lo. As pessoas não queriam ouvir Lázaro, queriam ver Lázaro. Cadê aquele homem que Jesus ressuscitou? Continua com Jesus? Ou o que dizem é uma farsa? Eles queriam ver Lázaro também, e não apenas Jesus. Nesse tempo em que já começa a se falar de chocolate, não tenho nada contra chocolate. Minha esposa gosta de chocolate 500 vezes mais do que eu, mas eu mesmo não tenho nada contra chocolate. Nada, absolutamente nada. Eu só quero lembrar você que é muito pobre transformar a Páscoa a mensagem da redenção da humanidade, do Cordeiro de Deus que é Cristo, que em sua morte representa os que nele creem e tira o pecado do mundo, transformá-lo nisso, irmãos. Sem contar que nós estamos vivenciando uma época em que não dá para desperdiçar dinheiro. Os órgãos que defendem o consumidor já atestaram que aqui em nossa cidade, o mesmo chocolate na mesma quantidade, só que colocado no formato de um grande ovo. O ovo não é de coelho, né? Um ovo de avestruz, é grande, eu já vi. Irmãos, 150% a mais. Imagina, Helder, é o mesmo chocolate. No lugar de um retângulo, uma barra,
formato de um ovão. E aí você vai lá e compra isso. Irmãos, eu fiz a opção de não dar aos meus filhos nunca o ovo. Mas chocolate sempre tem para eles. Principalmente se for 100% cacau. Irmãos, lá na terra do Rogério, nosso ministro de música, lá existe cacau. Vou usar as palavras do meu pai. Esse sebo que a gente compra não é chocolate, não. Lá tem chocolate. Nenhum problema, mas irmãos, coelho, chocolate, até conceitos lindos como época de fraternidade, solidariedade e amizade. Está errado, irmãos. Vamos ser mais profundos. Vamos abandonar a superficialidade dos nossos dias e dizer: acordem. Se vocês não têm Cristo, vocês não têm o que comemorar. Vocês estão perdidos e o que os aguarda é a perdição eterna. Acordem, se vocês não creem que Jesus é o Salvador que se entregou no Calvário e o sangue dele foi derramado em sacrifício, em entrega da vida dele por vida de todo aquele que nele crê, não há o que comemorar. Não compre chocolate, nem bacalhau, nem azeite de oliva. Eu gosto disso tudo, tenho nada contra bacalhau. Se você fizer, me convide. Kleber, fique à vontade para me convidar. Irmãos, não dá para dizer às pessoas: olha, ouçam as músicas aí dos coelhinhos e comprem muito chocolate, porque está tudo bem, porque não está. Nós temos o santo livro de Deus dizendo que o salário do pecado é a morte, que quem não crê em Cristo está morto, que a morte sem Cristo não é tudo, pior ainda é a morte eterna, o inferno. Nós precisamos dar testemunho vivo de Cristo e dizer: nesse tempo, o meu Jesus não é coelho, o meu Jesus é o Cordeiro de Deus. Louvado seja o nome dele. Finalmente, irmãos, Lázaro também fazia discípulos de Jesus. Seja testemunho vivo, meu irmão. Vejam a trajetória de Lázaro, segundo o que o Evangelho de João apresenta. Cultivando o relacionamento com Jesus, na mesa com Jesus. Ouvindo Jesus, Jesus repreendeu Judas, Jesus aprovou Maria, sua irmã. Esse homem começou a compreender em profundidade os planos de Jesus quando ele disse: deixem que eu seja embalsamado ou ungido, porque isso já é o sinal antecipado da minha caminhada para Jerusalém. Eu estou caminhando para a morte. E Lázaro estava ouvindo tudo isso e dizendo: eu creio nele e creio na mensagem dele. O que falta agora? O texto bíblico no verso 11 diz que muitos dos judeus, por causa de Lázaro, voltavam crendo em Jesus. A minha oração é que digam assim: por causa do pastor Tarcísio, muitos voltam do culto crendo em Jesus. Por causa do Miqueias, muitos voltam crendo em Jesus. Por causa do Geraldo, muitos voltam crendo em Jesus. Por causa da Roseli, muitos voltam crendo em Jesus. Por causa da Ana Maria, muitos estão crendo em Jesus. Essa é a minha oração, irmãos. O ciúme dos demais mestres crescia à medida que eles perdiam discípulos. Os discípulos de Jesus eram testemunhas vivas. Lázaro, irmãos, dava testemunho em público, à luz do dia e com eficácia. Lázaro não creu apenas por conta do extraordinário milagre. Volto a dizer, muitos viram milagres e não creram. Lázaro viu a Jesus. Ele era testemunha viva do poder de Jesus. E era um apelo para que muitos tivessem nova vida em Jesus. Judas, o homem que amou o dinheiro, riqueza, glória, poder nesse mundo, abandonou o trabalho apostólico. O texto bíblico, a meu ver, diz que nós temos aqui Judas, aquele que não quis ser testemunha de Jesus, mas nós temos uma família linda, que apresenta aquelas grandes atitudes que eu e você devemos cultivar. Marta lembra-nos o trabalho. O texto bíblico no verso 2 de João 12 diz que Marta servia na mesa da ceia. E você deve trabalhar, você deve servir. Você é útil. Você, minha irmã, tem habilidades. Maria lembra a adoração. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Marta serve, Maria adora, oferecendo o que tinha de melhor. E Lázaro dá testemunho de Jesus. Esse é o estilo de vida cristão. Esse é o estilo de vida que Cristo espera de nós. Nesse tempo de Páscoa também, seja testemunho vivo de Cristo. Vamos orar?
Vamos aprender.